Mas vamos ao assunto de hoje, que parece que o tio da menina que foi violentada causou toda aquela polêmica sobre o aborto. Graças a Deus a menininha está bem. Ele foi preso onde? Que horas foi? Onde aconteceu? O senhor pode me informar? Foi preso em Betim, Grande BH, Minas Gerais. Desde o dia 10 nós fomos noticiados, a Polícia Civil, sobre esse crime. A menina ela passa mal, é levada ao Hospital de São Mateus, o norte do nosso estado do Espírito Santo. No hospital suspeitam dessa questão da gravidez, o exame confirma, é noticiada a Polícia Civil. Nós então começamos a investigar por intermédio da nossa Polícia Civil do Espírito Santo, a Superintendência Regional de São Mateus, e começamos a trabalhar com a inteligência, e desde o momento em que a menina passa mal e que é levada ao hospital, imediatamente esse indivíduo ele desaparece. Então ele já dá sinais ali de que ele tinha envolvimento nessa questão. O relato da própria criança no decorrer das investigações aponta para um estupro que ocorria, segundo ela. É claro que ela pode se perder no lapso temporal, mas ela afirmava que desde os 6 anos de idade isso acontecia por intermédio desse tio. Um histórico social dessa criança também difícil, perdeu a mãe, o pai preso, era criado pela avó, e nesse ambiente com a avó existia esse indivíduo. Esse indivíduo, por sua vez, ele já tinha um histórico pregresso na criminalidade. Ele foi preso no ano de 2010 por tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de arma de fogo. Em 2014 ele é beneficiado por essa famigerada saidinha, e aí ele não retorna ao presídio. Em 2015 ele é recapturado, e em 2018 então ele é posto em liberdade. E aí ele convive novamente nessa residência com essa avó, com essa criança, e aí infelizmente chega essa questão desse estupro e o relato dela que isso acontecia constantemente. Então, diante dessas informações, montamos uma operação de inteligência, contato com várias polícias do Brasil, conseguimos identificar a passagem dele pela Bahia, por Nanuque, e finalmente em Betim, na região metropolitana. E na noite de ontem, os nossos policiais seguiram então para Belo Horizonte e conseguiram fazer a prisão desse indivíduo, que está sendo trazido agora para definitivamente ficar preso. Assim esperamos, né? Comandante, o senhor vê como a história se repete. 2 vezes a lei beneficiou esse cara, tá? Colocou o sujeito da rua em saída temporária sem o chamado exame criminológico para saber se é um psicopata ou não. A gente faz isso todo ano com 70 mil pessoas, 60 mil pessoas, 50 mil pessoas. Quantos psicopatas como esse a gente libera em saída temporária? Datena, você é contra a progressão de pena para crime hediondo? Eu sou completamente contra a progressão de pena. Crime bárbaro, completamente contra a progressão de pena. E alguns indivíduos que ficam no limiar entre a psicopatia e a normalidade, esses não podem ser liberados de forma alguma sem um exame de um psiquiatra forense, sem exame criminológico. Não tem cabimento uma coisa dessa. Aqui nós temos um exemplo que não é seguido, né? Tem o Champinha, que matou a Liana Felipe Café, com todos os requintes bárbaros de crueldade, e esse sujeito aí, ele completou a maioridade, e por intervenção do pai da Liana, que depois virou político e tal, ele mobilizou a sociedade a ponto de mostrar para os nossos legisladores, para os nossos representantes do Poder Judiciário, que um cara daquele, um monstro, não podia ser liberado mediante a avaliação psicológica. E desde lá, contrariando tudo que acontece no Brasil, esse sujeito continua preso. Então poder-se-ia criar uma lei Champinha para se observar nesses casos aí. Então esse cara foi colocado em temporária, não voltou mais, barbarizou com a menina. E depois ele recebe das mãos do Estado a liberdade, quero crer que sem exame criminológico, para continuar abusando da menina. Quer dizer, 2 vezes a lei colocou um monstro diante da criança. E normalmente é bom lembrar que a maioria dos abusos não acontece fora de casa. A maioria dos abusos acontece de alguém próximo da família, mãe, pai, tio, tia, primo, irmão. Isso é que é terrível. Isso eu aprendi ao longo dos tempos aí, né? E essa pandemia coloca cada vez mais o agressor perto da vítima. Então é lamentável. Uma pergunta, a avó sabia desses abusos?
Não, não temos ainda essa informação. No relato inicial que a gente colhe da criança, isso não é apontado. Ele, no decorrer da prisão e sendo trazido agora para o Espírito Santo, ele já confirmou aos policiais que isso aconteceu e que vai declarar mais detalhadamente na presença do delegado. Isso aí deu muita polêmica, gerou debate religioso e tal. Não vem ao caso aqui relembrar isso, mas pura e simplesmente, comandante, precisa ter estômago como pai, como avô, prender um cabra desse, né? Precisa ter muito estômago e seguir mesmo a lei. Por isso que eu digo que a polícia é legalista para prender um cara desse aí, né? A verdade é que dá vontade de encher o cara de bala. Um cara desse não tem jeito mesmo. Mas é aquilo que eu digo, a polícia é extremamente legalista, ela age dentro da lei, é assim que tem que ser. Esse cara, quando ele cair na cadeia, ele vai estar em poder do Estado, que tem que protegê-lo, mas ninguém pensou em proteger a criança quando soltou esse cara 2 vezes, né? Mas que é difícil, precisa ter estômago para prender um cara desse, então, comandante. Nós agradecemos muito a sua fala, a gente acompanha a distância, embora estejamos aqui no Espírito Santo, a gente acompanha a sua audiência, a sua fala, e você realmente relata com muita clareza, né? Nós trabalhamos dentro da legalidade, é o nosso aspecto, mas realmente nos causa muita repulsa, né? Esse tipo de situação é um crime bárbaro, a sociedade capixaba e brasileira, muito mais a comunidade do interior do estado de São Mateus, chocada e barbarizada com tudo isso que aconteceu. E você aborda com muita clareza também a questão da agenda da segurança pública, né, Datena? É importante que nós, de fato, venhamos a discutir a segurança pública sobre todas essas questões, né? Porque a discussão que paira sobre a segurança pública é sempre no sentido de cobrar o que a polícia está fazendo, o que a polícia vai fazer diante das estatísticas, diante de uma abordagem de um crime que aconteceu. Então, assim, as polícias elas têm trabalhado muito, elas têm tido um retrabalho com todas essas questões que você apontou, e de fato isso tem que ganhar uma agenda no Brasil, no Congresso Nacional, para que nós possamos redimensionar essas questões, né? Desde essas saídas aí que ocorreram agora novamente no Dia dos Pais, aqui no Espírito Santo foram 1.100 presos colocados em liberdade, dentre eles nós estamos falando de estupradores, de traficantes e de homicidas, que nós lutamos todos os dias para combater e para tentar diminuir o índice de homicídio no Espírito Santo em todo o Brasil. Então, quando a gente vê essas solturas, realmente remonta a situação de que parece que as coisas não estão acontecendo como estão no nosso país, né? E aí o legislador federal, que foi colocado lá pela população, que mereceu os votos que o elegeram, é hora de ganhar a agenda e discutir a segurança pública sobre um outro viés do que a polícia está fazendo. A polícia tem trabalhado muito, as polícias do Espírito Santo, a Polícia Civil, a Polícia Militar. Nós temos uma forte integração aqui no Espírito Santo, e com prisões de homicidas, com apreensões de armas, assim como a gente vê a nossa co-irmã de São Paulo da mesma forma. Então, é ganhar a agenda nacional sobre um outro viés, né? Comandante, o político, boa parte deles eu não confio mais. Boa parte deles eu não confio mais. Quando estudou-se aí o impedimento do presidente Temer, eu não sei que repórter falou que mais da metade da Câmara Federal tinha processo, eu não sei quantos por cento, 68%, 69% tinha processo em pendência. Então o cara, na hora que vai votar uma lei mais pesada, pensa na classe dele, né, que é a classe política, vou deixar o meu amigo que é ladrão solto, aquele lá, e acaba beneficiando um bandido. Agora, é difícil, e o senhor sabe que é difícil, muito mais do que eu, o senhor sabe que é difícil. Difícil, por exemplo, é você ser jornalista e ter que emitir opinião toda hora. Não é brincadeira você ficar falando 2 horas aqui e depois 3h30 lá na TV, não é? E quem fala muito dá bom dia cachorro, mas eu não guardo a língua na boca. O problema é a aplicação da lei também. O problema é a aplicação da lei. O legislador, principalmente os notáveis ministros do Supremo, que eu respeito muito, mas eles dizem assim, a gente trabalha tecnicamente, a lei é fria, eu tenho que trabalhar em cima da lei. Mas ultimamente eu tenho notado que esse trabalho frio e técnico é muito favorável ao bandido, porque a lei que prende é a lei que solta. Não é possível que numa mesma lei não tenha uma interpretação para, ao invés de você soltar um traficante, que é um mega traficante, botar esse cara na rua, não deixá-lo preso. Porque os malefícios que ele vai provocar na sociedade são muito maiores do que qualquer outra avaliação. Entendeu? Mas amanhã você pode precisar dessa mesma lei.
Sim, mas se eu cometer um crime grave, eu tenho que pagar pela lei. Não acho que também os nossos legisladores... Aquela história de decisão judicial, cumpra-se, eu sou favorável, mas principalmente a decisão judicial quando ela está próxima do que representa o que o povo pensa. Não é linchamento social, não. Não é linchamento judicial, não é isso que eu estou dizendo, não. Mas com bases em sabedoria popular, em sapiência, porque eu que sou mais bobão e mané, sei que um cara que nem o André do Rap não pode estar na rua traficando drogas e, por consequência, matando direto ou indiretamente milhões de jovens brasileiros, porque boa parte dessa droga fica aqui. Ou não interessa, matando milhões, direto ou indiretamente, milhões de jovens do mundo inteiro. Então eu penso dessa forma também. É que é muito difícil, né? Você quando começa a falar contra grandão, logo te cala a boca, né? Esse é o detalhe. Mas a gente continua. Comandante, o sujeito já está aí no Espírito Santo ou não? Está a caminho. Ontem à noite os nossos policiais foram para Belo Horizonte, fizeram a prisão e está a caminho. Olha, foi um prazer enorme falar com o senhor, que a justiça seja feita. O seu papel está cumprido, que a justiça seja feita. Parabéns ao senhor e equipe, tá bom? Agradecer pela oportunidade, agradecer o entrosamento também com o Serviço Técnico Científico do Pernambuco, que permitiu colher o material genético do feto, que será confrontado também com o DNA desse indivíduo. Então a investigação ganha muito mais vigor com essa parceria também com o Serviço Técnico Científico de Pernambuco. Agradecer a você, Datena, seus ouvintes, um forte abraço. Abraço grande, tenha um bom dia. É claro que o DNA do cara é o chamado, a mãe de todas as provas, né? Agostinho, que barbaridade esse caso, hein? O pior é que acontece isso no Brasil inteiro e às vezes a gente tem que ficar sabendo, viu?